Olá pessoal, eu sou o professor Cleiton Batista e este é o canal Literologia, um espaço usado para falarmos sobre língua portuguesa de maneira geral, filologia, etimologia, literatura e qualquer coisa ligada às questões de linguagem em geral. Mas, sobretudo, o propósito do canal é falarmos sobre livros direcionados à área. E aí, eu quero trazer um livro que eu estou concluindo aqui a leitura, excelente, recomendadíssimo, para quem está no campo da linguística, da linguagem, da gramática, ou para qualquer pessoa que quer ter um pouco mais de conhecimento sobre essas questões linguísticas, sobre linguagem de maneira geral, desde sua origem, sua evolução, etimologia, mudanças linguísticas, tudo isso. Este livro é importantíssimo, gente, é recomendadíssimo. É um dos livros mais interessantes que eu tenho lido, não devido à sua profundidade, porque ele é um livro, digamos assim, raso, mas é um livro que todo mundo entende, uma linguagem super simples, e aí dá para a gente entender realmente questões de linguagem. Estou falando deste livro aqui, O Universo da Linguagem, do Aldo Bisocchi. Mais uma vez, O Universo da Linguagem, do Aldo Bisocchi, gente. O Aldo Bisocchi é doutor em Linguística e Semiótica pela Universidade de São Paulo e com pós-doutorados em Etimologia pela USP e em Linguística Comparada pela Universidade do Rio de Janeiro. É pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da USP e professor de Linguística Histórica e Comparada. E aí foi colunista da revista Língua Portuguesa. Ele diz aqui que muitas das coisas que ele coloca aqui, algumas das coisas, aliás, são dos artigos que ele colocou na revista Língua Portuguesa, gente. Então é um livro interessantíssimo, muito bom mesmo. Ele divide o livro em quatro partes básicas. A primeira parte ele vai chamar uma ciência chamada linguística. Nesta parte, ele discute questões básicas ligadas ao campo da linguística, como a definição de língua, a evolução linguística e as analogias entre os problemas e os métodos dessa ciência e das ciências naturais. Então, nessa primeira parte, ele dá essa visão geral sobre os conceitos de língua, gente. Então, aqui, por exemplo, a origem da linguagem, a origem dos estudos linguísticos, língua e signo na Idade Média, Idade Moderna, Renascimento, século XIX, o método comparativo. Então, ele vai com esses pequenos tópicos muito interessantes, o sucílio, o nascimento da linguística, então traz aqui uma evolução geral. Gerativismo, gramática gerativo-transformacional, pós-estruturalismo, as aplicações linguísticas e semiótica, linguística e semiótica, tendências de pesquisa atual. Então, são essas questões básicas que ele traz aqui. Então, a primeira parte traz um pouco da história da língua, a sua evolução, os conceitos básicos de linguística e linguagem. Na parte 2, chamada A Mecânica da Língua, ele se dedica a explicar os fenômenos das línguas em geral e a nossa em particular, a língua portuguesa, desde os aspectos fonéticos, passando pelos aspectos gramaticais, até chegar às palavras, abordando questões espinhosas e polêmicas como o empréstimo e o estrangeirismo. Então, a segunda parte ele tenta explicar de maneira geral, este funcionamento da língua. Gente, aqui, o que é que a gente pode ver nessa segunda parte? Deixa eu só me situar aqui. Então, ele vai dizer as categorias da língua, como nascem os sotaques, o gênero da natureza, os muitos números da língua, os modos da realidade, uma breve história do tempo, o tempo verbal, as coordenadas do idioma, na ponta dos dedos, o filtro das incertezas e palavras. Ele vai trazer aquela guarda-chuva de palavras, junto ou separado, o cimento do texto, a desmontagem dos vocábulos. Eu acho muito interessante essa parte da desmontagem dos vocábulos. Isso é na parte 2. Na parte 3, ele denomina o capítulo, ou a parte, aliás, sobre linguagem, cultura e visões de mundo, em que ele trata aqui da nossa relação com a realidade circundante por meio da língua em que falamos. Então, aqui são abordadas questões como o relativismo cultural e o modo como a visão que cada povo tem do mundo, que varia de acordo com sua língua.
Ele fala que longe de vermos as coisas como são, vemos como a nossa língua nos mostra. E como a nossa língua é o nosso principal ou único instrumento de pensamento, tendemos a confundir o real fora de nós com a representação mental que dela fazemos. Representação esta formada pela linguagem. Então, nesta terceira parte aqui, em que ele vai tratar da língua, cultura e visões de mundo, o recorte de maneira geral, a língua e cultura. E ele coloca aqui uns títulos interessantes, como o ovo e a galinha, a mentalidade de cada língua, os seus tais a questão. Na parte 4, ele vai falar sobre a língua e a mente. Nesta parte ele discute, dentre outras coisas, como o cérebro processa a linguagem, como a mente cria as representações internas que são o arcabouço de nosso próprio pensamento e a matriz de todas as manifestações simbólicas que podemos realizar, seja no nosso idioma nativo, em língua estrangeira ou códigos não verbais, desenhos, gestos, outras coisas. Além de tratar das ilusões criadas pela linguagem, das quais a maioria de nós não tem a menor consciência. Então é a parte que ele vai falar sobre a relação entre como o cérebro processa a linguagem, gente. Muito interessante. Bom, são essas 4 partes aqui. Ele conclui aqui dizendo que o objetivo desse livro não é aprofundar realmente os conhecimentos, apesar de ter essa visão geral, não aprofunda, mas é fazer com que a gente contemple a beleza da língua, gente. Agora, o que eu acho mais interessante neste livro é porque ele é muito bem topicalizado. É uma linguagem muito simples. Olha aqui, ó. Então, deixa-me ver aqui, por exemplo, o primeiro capítulo. Ele escreve de muito fácil entendimento. Então, tem essa parte aqui, a origem da linguagem, ó. Então, ele topicaliza muito facilmente. Já é um outro tópico aqui, olha. Tá? Topicaliza de novo. Um outro tópico. Mais um tópico. Então, ele vai topicalizando. É muito, muito interessante. São diversos tópicos básicos aqui que ele coloca. As teorias laringais. Então, gente, é um livro muito bem escrito, de muito fácil compreensão, indispensável a qualquer pessoa que queira entender um pouco mais de língua portuguesa. Gostei demais desse livro Universo da Linguagem, do professor Aldo Bisocchi. Deixarei o link aí para que você possa adquirir, se você se interessar. Está num preço muito bom mesmo, muito acessível e vale muito a pena, gente. Digo porque eu adquiri e não me arrependi, obviamente. A leitura é muito interessante. Peço que você curta, compartilhe, comente o vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau.